todos os meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração. E nesse instante, possamos senti-lo próximos de nós. E rogar, Senhor Jesus, para que nos envolva, para que nos dê a tua paz. E que nesta noite tenhamos possibilidades da reforma interior, da análise da nossa existência, buscando soluções, saídas, informações que nos ajude a termos a felicidade, a termos paz em nosso coração. Abençoa, portanto, Senhor, todos nós, mas abençoa também os nossos irmãos do caminho, os espíritos que aqui estão também em tratamento, necessitados de ajuda. Envolva o nosso expositor para que a sua mensagem possa ser especial a todos nós. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Bem, meus queridos irmãos, irmãs, companheiros no ideal espírita, que essa paz, que essa serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa se fazer presente neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, isto mesmo, todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos, numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de religião que permite um melhor aprofundamento em termos de conhecimento. E tenho certeza também que já começa a despertar dentro de mim, de você, de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as necessidades e as dificuldades do nosso próximo. Quando Mônica me convidou para vir fazer a palestra no Kardec, eu fui claro com ela. Eu disse, Mônica, eu estou desenvolvendo, estudando, trabalhando em cima de um ensinamento de Jesus que se chama a paciência. Mas eu estou trabalhando esse tema, esse assunto, esse ensinamento, por ser de extrema necessidade minha. Quando eu cheguei aqui, o pessoal ali falou, mas vai falar sobre a paciência? Esse assunto é bem provável que aqui no Kardec ele fique um pouco vazio, porque se há uma virtude que todos aqui já conquistaram, essa virtude se chama paciência. Então eu consultei o meu mentor espiritual, dizendo que não poderia mudar o tema, e ele fez uma ótima sugestão. Adorei a sugestão dele. Ele disse o seguinte, como aqui todos já são muito pacientes, faça 120 minutos de palestra, 2 horas sem direito à passe. Adorei a sugestão, é ótima. Paciência por paciência, nós vamos ficar observando todos vocês. Então, aquele que não se levantar para ir embora, aquele que não olhar no relógio, aquele que não dormir, passou no teste da paciência. Olha que bênção, olha que maravilha, é uma conquista pessoal. Você pode ir embora hoje e falar, nossa, fiquei 2 horas ouvindo o palestrante, quietinho, não me mexi, não olhei no relógio e não dormi. Conquista pessoal, é uma bênção. É muito, né, 2 horas, né? Vamos diminuir para 1h30, combinado? Muito ainda, né? Diminuímos para 1 hora, tá bom? Ok, Abelim. Fechamos com 50 minutos e não se fala mais nisso, tá bom? Bem, para a gente iniciar a palestra sobre a paciência, nós temos que ir num livrinho fininho. Quem ditou foi Emmanuel, quem psicografou foi Chico Xavier.
O livro se chama Pronto Socorro. Pronto Socorro, vocês sabem o que é, né? Aqui na Santa Casa tem um, ali na Santa Cruz tem outro, Hospital de Base tem outro. É um pronto atendimento, um atendimento rápido. Isso é pronto socorro. Você cai da escada, quebra a perna, vai lá, faz a radiografia, engessa, vem embora. Não precisa internar. É rápido, tranquilo, fácil. Esse livro se chama Pronto Socorro e na questão 63, Emmanuel pede que não pode iniciar a palestra sobre a paciência sem fazer o teste da paciência com vocês. Porque talvez nós precisamos realmente de uma internação, ou seja, 2 horas de palestra. Talvez nós podemos, com 30 minutos, dar conta do recado, está ótimo. Essa lição da página 63 do livro Pronto Socorro chama-se Pequenos Sinais de Paciência. Então não se iluda. Se você porventura falar passei no teste, não é grande coisa ainda não, tá? Porque são pequenos sinais de paciência. Outra coisa, faremos teste somente com as mulheres, porque os homens já são pacienciosos por natureza. Isso é ponto pacífico. A lição de Emmanuel diz assim: se você conseguir dar a mesma explicação, a mesma informação, para a mesma pessoa, por 5 vezes seguida, sem alterar a voz, sem ficar nervoso e sem falar uma palavra obscena, um chamado palavrão, né? Então a lição é essa: o sujeito vem e fala, como é que faz isso? Você fala assim, assim, assim. Ele fala, não entendi, assim, assim, assim. Não entendi. E você repete a mesma informação por 5 vezes seguida. A ideia, como lá no livro está um pouco científico, um pouco técnico, então a ideia é trazer para o cotidiano. Nós vamos fazer um link com uma situação normal na família da gente, na casa da gente. Então, pequenos sinais de paciência. A mesma informação para a mesma pessoa, 5 vezes seguida, sem alterar a voz. O mesmo assunto, sem ficar irritado, sem falar uma palavra obscena. A cena é essa. O marido chega do trabalho e vai lá, toma um banho e vem para a sala assistir televisão. Lá na cozinha está a esposa fazendo o jantar, lá no fogão, rodeada de filhos. Essa é a cena para explicação e entendimento da lição do livro Pronto Socorro. Aí o marido vai lá para ligar a TV, ele percebe que não acha o controle remoto. Aí ele da sala fala assim amorosamente, querida, aonde é que você colocou o controle remoto da TV? E ela amorosamente também responde, meu benzinho, devo ter deixado em cima da mesinha da TV. Procura lá. Você vai na mesinha da TV, procura, percebe que não está e pergunta pela segunda vez, querida, aonde está o controle remoto da TV? E você amorosamente responde, devo ter deixado em cima do sofá. Você vai no sofá, não está, e pergunta pela terceira vez, amorosamente, ainda sem falar um palavrão, hein? Querida, onde está o controle da TV? E ela fala, devo ter deixado lá no quarto, em cima da cama, procura lá no quarto. Você vai no quarto, procura, percebe que não está, pergunta pela 4ª vez. Querida, aonde você colocou esse controle remoto? E ela responde, talvez tenha ficado embaixo do sofá, embaixo da cama. Dê mais uma outra olhadinha, por favor. E você olha, procura, percebe que não está, pergunta pela 5ª vez. Aonde você colocou o controle remoto da TV? E você, mulher, esposa, amorosamente, deixa lá, desliga o fogão e fala, querido, eu vou aí do teu lado e te ajudo a você procurar. Nós dois achamos esse controle. Muito bem, você como marido não mandou a tua esposa para o inferno, tenho certeza, né? E você como esposa também não mandou o seu marido para o 5º do inferno ou para o 5º dos infernos, que eu até hoje não sei onde é isso daí. Papai trabalhava muito com isso daí para a mamãe. Vai para o 5º dos infernos, até hoje eu não sei onde é isso daí. Percebe-se que todos passaram, né? Ninguém teria alterado a voz, ninguém teria falado um palavrão, ninguém teria ficado irritado, né? Todos passaram. Temos certeza que não precisamos de 2 horas de palestra. 40 minutos basta. Mas esses próximos 40 minutos pode talvez até transcorrer como se fossem 15. Pode ser que depois de 40 minutos você olha no relógio e fala, nossa, passou rápido. Mas também pode acontecer desses próximos 40 minutos transcorrer como se fosse 2, 3 horas. Daí 40 minutos você olha no relógio e fala, nossa, isso não acaba nunca, pelo amor de Deus. Então tá bom, a palestra é sobre a paciência.
Vamos ao assunto. Jesus deixa Nazaré e vai para uma região muito bonita chamada Galileia. Lago de Tiberíades, olha os nomes, Lago de Genezaré, uma represa quase igual essa, igual a que nós temos aqui. Só que aqui do lado do César você vê o Jardim Seixas. Lá você não via não, tinha 9 quilômetros de extensão assim. De uma margem você não via outra, por isso que era chamado de Mar da Galileia. Várias etnias, vários idiomas, várias línguas, vários povos, dividia por 3 países e do lado assim tinha um monte, um morro. E Jesus, uma vez por semana, ele tinha o hábito de ir até esse morro, essa montanha, para fazer as suas orações, para ficar um pouco mais sozinho, mais calmo, mais tranquilo, para meditar. Num belo cair de tarde, início de noite, Jesus se dirige até o monte e percebe que tinha uma multidão de pessoas. Tinha ali também algum dos seus discípulos e Jesus aproveita para fazer uma pregação religiosa nesse dia, que recebeu o nome de Sermão da Montanha. Já devem ter ouvido falar. Era ainda início dos trabalhos de Jesus, porque está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, início ainda. E no Sermão da Montanha de número 3, Jesus diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Se você traduzir isso daí para um português assim, para um entendimento melhor, nós vamos buscar que bem-aventurados quer dizer felizes. E a palavra pacífico quer dizer paciência. Então ficamos assim com esse ensinamento de Jesus. Feliz a pessoa que tem paciência, porque esta coloca o mundo a seus pés. Jesus que falou, você é do mundo. Bem-aventurados pacíficos, ou seja, felizes as pessoas que são pacientes, porque estas colocam o mundo a seus pés. E se você melhorar ainda o entendimento da palavra paciência, nós vamos perceber que paciência quer dizer assim, ciência da paz. Nós poderíamos até soletrar, falar assim, ó, paz, ciência, com Z no final a palavra paz. Daria até um sentido mais sereno, mais calmo, mais gostoso. Até que falar, pronunciar, nós poderíamos, mas tanto o Aurélio como os demais dicionaristas não iriam concordar, porque nós teríamos aí um erro de grafia. E a palavra ciência, ela quer dizer um conjunto de conhecimentos. Então funciona mais ou menos assim, você fala assim, eu quero aprender tudo sobre computador, vai aqui na Unirp ou na FIRP, faz 4 anos de faculdade, você faz ciência da computação. Nada mais é do que um conjunto de conhecimento a respeito do computador. Como tratar, como manusear o computador. Pode fazer também ciências jurídicas, ou seja, um conjunto de conhecimentos sobre leis. Aí você fala assim, mas nada de computador, nada de leis, nada de advocacia. Hoje eu estou numa casa de oração, eu vim aqui buscar paz para o meu coração. Eu quero ter a minha mente mais calma, mais serena, mais tranquila. Eu quero pacificar a minha mente, o meu espírito, para poder tomar decisões na minha vida mais coerentes, mais corretas, mais precisas, para que elas sejam muito mais acertadas e para que melhore o meu bem-estar e a minha melhora na minha vida pessoal, sentimental e profissional. Porque é assim que funciona. Nós teremos que aprender como sermos mais pacíficos através de um conjunto de conhecimento. Porque nós começamos a ser melhores na vida quando temos mais entendimento, mais compreensão e mais discernimento. Com mais entendimento, mais discernimento, mais compreensão, é muito provável que as nossas decisões, que são tomadas para melhorar a nossa existência, são tomadas com mais precisão, com mais acerto. Na questão da paciência, quando você toma a decisão com mais serenidade, com mais calma, com mais tranquilidade, as decisões são muito mais acertadas, porque quando nós estamos irritados, agressivos, completamente irritados, o cérebro bloqueia a nossa inteligência, a nossa sabedoria, e as decisões muitas vezes são um verdadeiro desastre.
Então vamos lá. Consta da mitologia grega a história de um rei muito poderoso, muito rico, muito intransigente, mas que também muito irritado, muito nervoso, e que esse rei, tendo algumas dúvidas no seu interior, dentro de si, ele manda chamar até seu castelo os sábios. Naquela época de Jesus, naqueles tempos, o sábio era aquela pessoa que tinha mais inteligência, que tinha mais sabedoria. Estando reunidos esses sábios no seu castelo, o rei chegou até eles e disse assim: se reúnam, daqui 1 hora, 1 hora e meia eu volto, e eu quero que vocês digam para mim o que eu quero saber. Eu quero saber qual o caminho do inferno e qual o caminho do céu. Esse rei, ele se retirou. Passado 1 hora, 1 hora e meia, ele retornou. E os sábios, como não tinham conseguido chegar a um denominador comum, a uma resposta precisa, a uma resposta concreta para dar ao rei, eles se voltaram e disseram ao rei: seu rei, infelizmente não temos essa resposta para fornecer ao senhor. E aquele rei, que já era muito irritado, muito agressivo, ficou muito mais nervoso ainda, se dirigiu de uma maneira até grotesca com aquele sábio e disse assim: olha, então eu vou ficar sem saber qual o caminho do céu e qual o caminho do inferno? Os sábios olharam para o rei e disseram assim: olha, seu rei, o senhor não vai ficar sem saber. No reino vizinho, no alto da montanha, tem um outro sábio, tem muito mais inteligência, tem muito mais sabedoria. Ele foi nosso professor e ele vai poder responder com precisão essa pergunta que o senhor está nos fazendo. Esse rei juntou a sua comitiva, meia dúzia de soldados bem poderosos, bem fortes, bem armados, transpôs os limites do reino vizinho e chegou até a casa desse sábio no alto da montanha. Ao chegar lá, ele chegou e abriu a porta de sopetão, foi entrando, chegou na frente da frente do sábio com o dedo em riste e foi falando: eu sou o rei, eu vim de longe e eu quero saber de você qual o caminho do céu e qual o caminho do inferno. O sábio olhou para aquele rei e disse assim: você é rei, lá no seu reino, esta é minha casa, entraste sem bater, por favor queira se retirar. Aquele rei, que já era super irritado, super nervoso, ficou ainda muito mais agressivo, olhou para os seus soldados, todos eles sacaram as espadas, e ele também, e nesse momento eram 7 pontas de espadas pontiagudas no pescoço daquele sábio, na cabeça daquele sábio. O sábio, sem em nenhum momento demonstrar qualquer tipo de medo, qualquer tipo de insegurança, olhou para aquele rei e disse assim: este é o caminho do inferno. O rei, percebendo que havia muita inteligência e muita sabedoria na resposta daquele sábio, olhou para os seus soldados, pediu que baixassem as armas, e ele também colocou a sua espada na bainha, olhou para o sábio e disse assim: então, o senhor nos desculpe, podemos nos sentar e te ouvir? O sábio olhou para ele e disse assim: este é o caminho do céu. Dessa história da época de Jesus, nós poderemos extrair aí 2 belos ensinamentos a respeito da paz. Primeiro, nós começamos a entender que céu e inferno não é uma localização física, não é uma localização geográfica, não é um local. Não dá para entendermos e dizermos que hoje aqui no Kardec nós estamos no céu e aquele pessoal que está naquela região bem pobre da África, Bangladesh, esteja no inferno. Não, céu e inferno não é uma localização física, um local. Céu e inferno é um estado de alma, é um estado de espírito. Dependendo dos nossos procedimentos, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho que efetuamos durante o dia, das nossas relações, de como procedemos, nós podemos dizer que o nosso estado de espírito está no céu e que o nosso estado de espírito está no inferno, mas não é um local. Eu, por exemplo,
Quando eu passo aqui na Badibacite, eu chego naquele sinaleiro do Pastorinho, o sinal fecha e aquele moço, muito conhecido da população rio-pretense, ele chega e pede uma ajuda. Quando eu estou de bem com a vida, eu estou com o espírito bom, eu pego uma moedinha no console, independente se dar esmola é correto ou não, não estamos trabalhando nesse tema, mas encaixando isso daí no exemplo da lição. Então, quando eu estou de bem com a vida, eu pego uma moedinha no console, entrego para ele, agradeço, vou embora feliz, todo contente, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que me deu de ajudar uma outra pessoa. Mas no dia seguinte, eu passo ali no mesmo local, é o meu caminho da roça, mas no dia seguinte eu briguei com a minha esposa, eu discuti com meu filho, eu cheguei no serviço, a caixa de descarga do banheiro estava quebrada, meu patrão me chamou a atenção, então eu passo ali, lá vem o mesmo rapaz, me pede uma ajuda. Aí eu abaixo o vidro e falo assim para ele, não dou esmola para ninguém comprar droga e nem beber pinga, vai trabalhar, seu vagabundo. Como que explica? A mesma pessoa, o mesmo local, o mesmo horário, o mesmo condutor. Num dia eu estou feliz da vida, eu abençoo. No outro dia eu ofendo o meu semelhante de tudo quanto é maneira. Isso é estado de alma, estado de espírito. Santo Agostinho explica isso muito bem quando ele conta uma história de que numa cela da prisão tinha 2 presidiários. Lá fora tinha terminado de dar uma chuva muito forte. E um dos presidiários sai na janelinha da prisão, olha lá fora e fala assim, nossa, quanto barro, quanta lama, que coisa horrível. O outro presidiário que estava no fundo da cela também, ele vem até a janelinha da prisão e olha lá fora e fala assim, nossa, que céu bonito. Muito bonito, todo estrelado. O mesmo local, a mesma cena, 2 pessoas diferentes. Um estado de espírito vê um céu lindo, bonito, estrelado. O outro vê uma quantidade enorme de lama. Do jeito que eu ando azedo, se ele me trazer uma dúzia de limões hoje e me der de presente, eu posso até chamar-lhe atenção. Poxa, vai me dar uma dúzia de limões de presente? Queres ainda azedar mais a minha vida? Mas ele pode trazer uma dúzia de limões e dar para ela de presente e ela abençoar e agradecer. Era o que eu precisava para fazer uma doce limonada. Para mim os limões são azedos, para ela pode-se fazer uma doce limonada. Dessa história da época de Jesus, nós tiramos um outro ensinamento a respeito da paz. De que tudo na nossa vida é um processo de escolha. Somos nós que escolhemos o caminho que queremos seguir. Somos nós que hoje estamos realizando o que nós pretendemos seguir amanhã. Nós não podemos negar. Nós somos fruto do que nós fizemos ontem. E nós também não poderemos negar que amanhã nós seremos produto ou fruto do que estarmos realizando hoje. A vida não é uma ação para conosco. A vida é uma reação das nossas ações para com ela. Ou seja, a vida não nos dá nada de presente. A vida apenas nos devolve aquilo que nós fazemos para ela. Esse é o processo de escolha. Por exemplo, eu poderia passar agora no supermercado, comprar R$ 5 de mercadoria e dar uma nota de 10 para a menina e ela, inconsequentemente, com pensamento distante, um erro ali do computador, em vez dela me devolver 5, ela me devolve 15. E eu, no processo de escolha, eu tenho 2. Ou simplesmente chegar até ela e falar, querida, você está me dando R$ 10 a mais, você tem que me devolver só 5. Ou eu tenho outro processo de escolha de que colocar os R$ 15 no bolso, ficar quieto e ir embora. Tudo bem, processo de escolha. Mas a vida reage. A vida não nos dá nada de presente. É bem provável que eu, imaginando que ganhei 10, eu possa chegar em casa, me dar uma tremenda dor de cabeça, que eu tenha que recorrer à farmácia, um Anador, um Dorflex, um Magnopirol, e gasto 12. Essa é a teoria da vida. Nada de presente. Nos devolve simplesmente aquilo que fazemos para ela. Jesus colocou muito bem esse ensinamento. Jesus trabalhou muito bem isso quando em João 14, 27, Jesus diz assim, olha, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas tome cuidado que eu não vos dou a paz do mundo. Olha a colocação de Jesus. Eu te dou a minha paz, te deixo a minha paz,
Mas tome cuidado, tem aí no mundo uma outra paz, que essa eu não vos dou, e também não recomendo a nenhum de vocês. Aqui na Igreja Católica é muito comum, o padre, depois da homilia, ele fala assim: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E as pessoas que estão frequentando a missa naquele momento, elas se entreolham uma para com as outras, e elas dizem assim, uma também para com as outras: que a paz do Cristo esteja contigo. Talvez um dos momentos mais bonitos, mais sublime que tem no catolicismo, eles dizem: a paz do Cristo esteja contigo. É essa paz que Jesus falou assim: essa eu vos deixo, mas tome cuidado que tem uma outra aí no mundo, essa eu não recomendo a ninguém. Quer ver para entender melhor? Olha, eu tenho o marido a minha professora estava contando uma história para mim, domingo passado, que o marido dela é um engenheiro muito bem sucedido, muito rico, por sinal. Também não queremos dizer que todo aquele que vive na linha da abastança do dinheiro seja plenamente pacífico. E também não podemos concordar que aqueles que vivem na linha da dificuldade sejam plenamente agressivos. Não, trabalhamos com o estado de alma, o estado de espírito. Então esse marido da minha professora contava ela para nós que ele é muito rico, mas é muito irritado, muito agressivo. Estava dizendo ela que num belo domingo eles foram ao supermercado, ela e ele, e vocês sabem, quando o marido vai no supermercado com a esposa, ele vai com duas finalidades, né? Uma é ficar empurrando o carrinho pelo supermercado que nem bobo, e a outra é chegar na boca do caixa e fazer o pagamento da compra, né? Esse é o papel do marido, né? Então ela foi no supermercado com ele, e no primeiro corredor, ele virou com o carrinho no corredor, e ela ficou à margem, à beira da prateleira. Mulher tem esse costume no supermercado, fica olhando quanto tem de gordura trans, quanto tem de calorias, fica olhando o preço. E ela ficou ali olhando e ele seguiu com o carrinho. Aí ele se deparou com uma cena muito comum em supermercado, que aquela senhora, aquelas mulheres um pouco desavisadas, um pouco com o pensamento distante, a senhora estava à margem da prateleira, à beira da prateleira, e deixou seu carrinho de compras atravessado no corredor, impedindo o idibire, né, de quem vai, de quem vem. E ele, sabe qual foi a decisão? Ele chegou até o carrinho daquela senhora, ele deu um pontapé no carrinho, não ficando contente com o pontapé, ele empurrou o carrinho, derrubou as compras daquela senhora, e aquela senhora olhou para ele e falou: grosseiro, mal educado. E ele continuou caminhando pelo supermercado, sorrindo, como se não fosse com ele. A esposa dele, a beirou dele, chegou e falou assim: nossa, precisava ser tão grosseiro assim? Precisava ter tomado essa decisão? E ele falou assim: precisava sim. Essa é a única maneira das pessoas entenderem, compreenderem o direito dos outros. Agora, a partir de hoje, essa pessoa, essa senhora, ela nunca mais vai deixar esse carrinho atravessado aí, porque eu fiz o que devia ter feito. É assim mesmo que a gente deve agir quando as pessoas fazem as coisas erradas. Esse é o caminho do inferno. Essa é a paz que Jesus falou. Essa é a paz do mundo. Essa eu não recomendo para ninguém. Quer ver diferente? Vamos pegar o Abilim, que é tranquilo e sereno. O Abilim que vai no supermercado num belo domingo com a esposa dele, ele vai com o carrinho, no primeiro corredor ele vira, a esposa dele fica à margem da prateleira, e olha o que acontece. A mesma cena, a mesma mulher, ela não aprendeu nada, coisa nenhuma, continua com o carrinho atravessado no corredor, mas agora é o Abilinho. Sabe o que o Abilinho faz? Ele olha para a senhora e fala: querida, por gentileza, a senhora permite que eu encoste esse carrinho à margem da prateleira para que eu possa passar? E ela, lá do lado da prateleira, olha para ele e fala: muito bom, você me perdoa, por gentileza, pode encostar, vai com Deus, que Jesus te abençoa. Aí a esposa do Abilim chega nele do lado, abeira-se dele e fala: foi bom ter assistido a palestra sobre a paciência, está vendo? Agora pelo menos isso aprendeu. Então, essa é a paz do Cristo, esse é o caminho do céu.
A contrariedade era a mesma, a adversidade era o mesmo, o problema era o mesmo. Simples adversidade, isso daí. Simples contrariedade. Mas um reagiu agressivamente, reagiu de modo irritante, reagiu ofendendo. O outro colocou a bondade, colocou o afeto, colocou a brandura, a candura perante aquela situação. Então, somos nós que escolhemos quando queremos ir para o inferno e somos nós que fazemos o processo de escolha quando queremos ir para o céu. Depende da nossa reação. Quer ver diferente? O ano passado tem um centro de estudo aqui, perto do Shopping Novo. Eles me convidaram para fazer um estudo, uma aula de estudo sobre reencarnação e vida. Como eu estava falando para ela, que eu sou folha verde ainda na doutrina espírita, sou muito novo, eu recusei o convite porque eu disse para ele, para o dirigente, olha, eu não tenho muito conhecimento da doutrina, não tenho conhecimento profundo, e outra, são iniciantes, é assunto que gera discussão, não quero, não vou. Ele me ligou de volta, falou assim, mas veja bem, você tem uma didática boa, você é professor, então eu prefiro o que sabe menos, mas tem facilidade de passar o assunto, do que aquele que sabe muito e tem dificuldade de passar a informação. Até hoje eu não sei se ele me elogiou ou me criticou com isso daí. Mas eu fui lá fazer o curso. Eu fiz o estudo, terminamos o estudo, eu saí lá fora, um dos integrantes abeirou-se de mim e falou assim, que aulinha fraca, hein? Nossa Senhora. Muito ruim, não entendi nada. Além do mais, você fica falando sobre reencarnação. Por acaso, algum dia, algum ente querido que desencarnou apareceu na tua frente e falou assim, eu estou vivo, hein? Vocês falam que eu estou morto, mas eu estou vivo. Bom, moral da história, ele me contrariou. Contrariou tudo aquilo que eu passei lá dentro, na sala de aula. Foi uma contrariedade terrível. Sabe qual foi minha reação? Se eu falei 40 minutos lá, eu fiquei 1h30 falando com ele, mas de maneira agressiva. Eu levantei a voz, eu quis impor a minha opinião. Paulo, carta de número 3 a Timóteo, Paulo fala assim, numa discussão, não faça contenda de palavras. Toda vez que você quiser mostrar o teu conhecimento, alterando a tua voz, falando bravo com a pessoa, querendo demonstrar conhecimento de uma maneira totalmente agressiva, você está colocando para fora toda a sua vaidade, todo o seu orgulho. Carta de número 3 a Timóteo, de Paulo. Mas naquele momento eu não lembrei nada dessa carta de Paulo. Diz ele que entre ter razão e ser feliz, tem hora que é muito melhor você ser feliz do que querer ter razão. Mas não lembrei nada disso. Fui muito agressivo com ele, mas fui para casa feliz. Impus o meu conhecimento para esse sujeito. Essa é a paz do mundo. Esse é o caminho do inferno. Reação com agressividade. Voltei lá depois de 40 dias para fazer a palestra. Esse mesmo sujeito abeira-se de mim e falou, há um mês atrás você ficou muito irritado, ficou nervoso. Eu te contrariei, eu percebi. Mas hoje eu cheguei à conclusão, espíritos existem, reencarnação existe. Aí eu usei as palavras do meu amigo Alcântara. Falei, quando você morrer, você não vai desencarnar, você vai desinvestar, você vai deixar de ser besta. Quer dizer, agredi ainda ele muito mais. Quer ver diferente? 1947, Pedro Leopoldo, Chico Xavier, trabalhava numa instituição governamental, e Chico ficava até tarde da noite psicografando, conversando com os espíritos, e Chico chegava todo dia atrasado no serviço. Naquela época não tinha relógio de ponto, era livro de ponto. Você acredita que o Chico chegava às 7h03 e ele assinava 7h03, 7h01, 7h05. Se fosse eu, punha tudo 7 horas, mesmo que eu chegasse às 7h05. Mas ele punha o Chico 7h03. E um dia ele chegou e o colega de trabalho dele falou assim para ele, nossa, Chico, tá bem abatidinho, hein? Nossa, você tá acabadinho, Chico, para com isso. Você fica todo dia até altas horas da noite conversando com espíritos. Isso não existe, Chico. Para com isso. Contrariou o Chico de todo quanto é maneira. Naquilo que ele mais gostava de saber, de fazer. Naquilo que ele mais gostava de fazer. Sabe qual foi a reação do Chico, igual a minha? Chico pôs a mão no ombro do sujeito.
olhou para ele e falou: se você acha que não existe, então não existe. Passou um mês, esse mesmo sujeito falou: Chico, olha, aquele dia eu falei para você que espírito não existe, e eu li uma obra, li uns 2 livros, cheguei à conclusão: reencarnação existe e espíritos existem. Você está muito correto, você está certo. Você ficou chateado, mas você está certo. Chico olhou para ele, pôs a mão no ombro dele e falou assim: se você acha que existe, então existe. Olha aí, não deixou de respondeu com energia, mas usou a brandura, usou a candura, colocou o afeto na frente da agressividade, a mesma contrariedade, a mesma adversidade. Então nós vamos chegando à conclusão que ser pacífico, conquistar a paz, não é ficar longe das dificuldades, dos problemas, das provocações do dia a dia, das contrariedades, mas sim adquirir um determinado tipo de conhecimento, de discernimento, para que possa encontrar uma maneira de lidar com essas situações adversas de uma maneira calma, serena, tranquila, sem agredir e sem ofender o nosso semelhante. Nando Cordel é um cantor e compositor espírita. Ele tem uma música muito bonita chamada assim, A Paz pela Paz. É lógico que eu não vou cantar essa música por total respeito a vocês, tá bom? Mas eu vou soletrar a música, ela vai falada. Nando Cordel diz assim: quando estamos pacificados, nós pacificamos os outros. Isso. Olha a música dele, ele fala assim: a paz do mundo tem que ser de mim para com o mundo, e não do mundo para mim, porque eu tenho que pacificar eu. E quando eu estou pacificado, eu pacifico o mundo. Isso é uma verdade. Percebe você, quando você está de bem com a vida, quando você está calmo, sereno e tranquilo na fila do banco, você não fala assim para o outro: passa na minha frente. Na fila do supermercado, por favor, você primeiro, por gentileza, querida, meu amor, meu amigo, tenha paciência. Quer dizer, quando você está pacificado, você liga para Vivo, ou para Claro, ou para qualquer cartão de crédito, você fica meia hora ouvindo, ela te passa para outro, você continua, porque você está pacificado. Agora, isso aí é ótimo, isso aí é muito bom. Quando estamos pacificados, pacificamos outro, ótimo. O pior vem agora. Diz Nando Cordel que quando estamos agressivos, quando estamos irritados, quando estamos em conflito interior, nós transferimos esse conflito interior, essa agressividade, essa irritação ao outro, que muitas vezes não tem nada a ver com aquele assunto. Isso é uma verdade. Total falta de paciência e de caridade da nossa parte. Mais ou menos assim, olha, eu saio do serviço, meu patrão me chama a atenção, eu chego para casa super irritado, destilando veneno, minha esposa abre a porta, me recebe e fala assim: aonde você largou o laptop do teu filho? Eu falo: não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, não conversa comigo que eu estou irritado. Aí a pessoa fala para você: nossa, mas espera aí, eu não fiz nada, por que você está tão bravo assim? Aí você fala: eu estou nervoso com o que aconteceu no trânsito, com o que aconteceu no meu trabalho. Essa é uma total falta de caridade e de paciência de nossa parte. Transferir o nosso nervosismo, a nossa irritação, a nossa agressividade aos outros. E agora vem uma recomendação de Emmanuel no livro Fonte Viva, que ele diz assim, ó: e como não temos ainda uma condição espiritual elevada, tipo Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Bezerra de Menezes, diz ele que como não temos essa evolução espiritual para poder transformar e modificar o outro através da exemplificação do nosso exemplo, é talvez muito mais prático, muito mais coerente que façamos um esforço para conquistarmos essa paciência e levarmos essa paz, principalmente aqueles que nos rodeiam,
que é o que eles tanto querem e é o que eles tanto almejam. E é uma verdade. Você não gosta de conviver com pessoas que estão todo dia com a cara amarrada, fechada, todo dia irritado. Você não gosta de conviver com aquela pessoa que vive chamando a sua atenção por todos os seus defeitos, por todas as suas dificuldades. Se você não gosta, eu também não gosto, o outro também não gosta e ninguém gosta. Então esse é o ensinamento de Emmanuel no livro Fonte Viva. Como não temos ainda uma condição espiritual, é muito mais coerente que penetremos dentro de nós e façamos um esforço para conquistar a paz. Bem, daí você pode até já ter entendido, compreendido alguma coisa, que na vida tudo é um processo de escolha, que céu e inferno é um estado de espírito. Dá para se entender que Jesus deixou a paz do Cristo, essa de Chico Xavier, quando ele reagiu daquela maneira, que nós podemos entender que tem a paz do mundo também. Aí você se pergunta, e eu me pergunto também, mas como nos tornarmos pessoas mais pacíficas, melhores? Porque talvez seja esse o objetivo de todos nós. Quando hoje deixamos os nossos lares, deixamos as nossas casas, o entretenimento da televisão, de ver o Corinthians perder de 2-0 hoje, quando deixamos tudo isso daí, nós não podemos negar, nós viemos aqui buscar uma conexão, uma ligação com o Cristo, com Jesus, com os espíritos amigos. Então essa conexão, como é que eu faço? Que tem doutrina espírita, que tem o Evangelho, que tem obras de Chico Xavier, que tem obras básicas de Kardec, para me fornecer um caminho, uma luz assim, que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Ah, tem. Olha, e tem. Tem a questão 919 do Livro dos Espíritos. Olha, eu nunca, das 1018 questões que tem o Livro dos Espíritos, eu nunca vi uma tão bem colocada por Kardec igual a 919. Lá Allan Kardec pergunta assim, eu imagino que nessa questão 919, Allan Kardec tenha sido influenciado por espírito de um baiano. Não é possível, que me desculpe todos que têm nacionalidade baiana, mas diz que o baiano é mais tranquilo, mais sereno. Porque Allan Kardec pergunta assim, olha, qual o modo mais prático e eficaz? A palavra prático, ela quer dizer assim, mais fácil, menos custoso. É isso que a palavra prático quer dizer, mais fácil e menos custoso. Então Allan Kardec pergunta assim, qual o modo mais prático e menos custoso de eu me melhorar nessa vida sem sofrer o arrebatamento do mal? Que inteligência, que precisão. E a resposta foi com mais precisão ainda, com mais inteligência ainda dos espíritos, quando eles respondem assim, os sábios da antiguidade já o diziam, conhece-te a ti mesmo. Gostou da resposta? Não, nem eu, nem Kardec. Kardec volta a carga na 919A, e aí ele pergunta, fala, olha, eu já pedi para vocês um modo prático, mais fácil, menos custoso, que dê resultado, e vocês me responderam com uma resposta muito científica. Eu preciso algo mais esclarecedor, mais fácil. Os espíritos não são muito a favor de descerem até nós, não. Pela quantidade de obras editadas, eles acreditam que nós que teríamos que fazer um esforço um pouco maior para subir até eles. Mas como isso ainda não acontece, eles não deixaram de responder a 919A, não. Chamaram Agostinho. Agostinho, Santo Agostinho, um plano mais alto. E Santo Agostinho veio e respondeu. Falou assim, olha, quer se melhorar aí nessa vida? Quer um jeito prático de ficar melhor? Ser mais paciencioso, mais amoroso, mais perdoador, ter mais fé? Santo Agostinho falou assim, faça o que eu fazia quando eu vivia aí juntamente com vocês. Diz Santo Agostinho, todo dia quando eu chegava em casa, eu tirava 5 minutos. Se você fazer uma conta, olha,
Um dia tem 24 horas. Se você multiplicar por 60 minutos, dá 1.440 minutos. Então, todos nós temos disponíveis por dia 1.440 minutos cada um. E Santo Agostinho fala, tire 5 minutos para você. Começa a fazer uma avaliação, uma recordação, uma retrospectiva de todos os seus procedimentos vividos desde o primeiro horário da manhã até o último que você vai dormir. E aí você começa a avaliar, lista eles, relacione eles, coloque numa folha de papel e veja tudo que você fez, que maneira você se relacionou. Aí você vai poder perceber que tem muita coisa que você está fazendo durante o dia que está muito bom para você, te traz benefício. Mas você vai perceber que tem muita coisa que você anda fazendo durante o dia que não está te trazendo benefício nenhum. Pelo contrário, é capaz de até estar te trazendo prejuízo, atravancando a sua vida, amarrando a sua vida. Então essa é a resposta de Santo Agostinho. Uma revisão, uma retrospectiva, uma recordação de todos os procedimentos vividos durante o dia. Os maus procedimentos têm que começar a ser estudados, eliminados. E os bons procedimentos, duplicados, triplicados, quadruplicados. Mais ou menos assim, ó. Quando você compra uma geladeira, ela vem com manual de instruções. Compra uma geladeira nova, ela vem com um manual de instruções. E se você seguir corretamente aquele manual de instruções, você vai perceber que você vai ter geladeira para o resto da vida. E ela não vai te dar muita manutenção. Infelizmente, nós não saímos do plano espiritual com manual de instruções. O único manual de instruções que nós temos na vida é o Evangelho do Cristo. Esse sim. Jesus não veio falar das suas curas, mas ele veio ensinar para nós as normas de condutas, de bons procedimentos. Então, se você procurar fazer um esforço para seguir o manual do Cristo, é possível que o teu espírito não precise de tanta manutenção. E, consequentemente, mente sana, incorpóreo sano, também o corpo físico não tem a necessidade de muita manutenção. Então, é isso que Santo Agostinho propõe. Agora, nessa resposta de Santo Agostinho, se nós formos para o livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz uma agravante muito forte com relação à paz. Lá no livro Fonte Viva, a combinação do ensinamento é esta: a paz é resultado, é fruto de uma consciência tranquila. Aí que está. A paz é fruto, ela é resultado de uma consciência tranquila. E se nós formos na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: e onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então nós temos a combinação de 3 ensinamentos aí a respeito da paz. Santo Agostinho dizendo, faça uma recordação. Emmanuel dizendo assim, a paz é produto da consciência tranquila. E os Espíritos dizendo que as leis de Deus estão na consciência. Então a agravante é essa. Naquela história que eu contei de que eu passei no supermercado e eu lesei aquela moça, eu indevidamente me apropriei de 10 reais que não eram meus, eu enganei ela. Ela sim, ela eu enganei, mas eu não engano a minha consciência. Então isso não é paz. A hora que eu chegar em casa para dormir hoje, alguma coisa vai me cobrar e vai começar a pedir. Será que isso foi certo? Será que é o dono do supermercado que vai arcar com o prejuízo? Ou será que é a mocinha, o caixa, que vai ter que pagar isso no final do expediente? Então a minha consciência começa a cobrar. E aí que Emmanuel agrava. A paz é fruto de uma consciência tranquila. Hoje mesmo passei na casa de papai e fui conversar com ele, ele falou um negócio que eu não gostei, eu chamei a atenção dele. 79 anos, falei bravo com ele, então é possível que eu chegue em casa hoje e eu fico me recordando disso. Ah, não devia ter falado dessa maneira tão áspera, agredido ele com palavras. Então, paz, fruto da consciência tranquila. E Santo Agostinho pede a recordação. E as leis de Deus estão na nossa consciência.
Essa questão 919, ela tem 2,5 páginas. Eu precisaria realmente dos 120 minutos para liquidar o assunto. Mas nós vamos para 1918, Paris, França, final da Primeira Grande Guerra Mundial. Quando termina uma guerra, o sofrimento é intenso e as perdas são tantas, de toda maneira que você possa imaginar. Então começou a circular em Paris, na França, um impresso, um folheto, com uma oração chamada Oração pela Paz. Era uma oração muito bonita. As pessoas naquele sofrimento que elas estavam, aquilo tinha um conteúdo profundo que trazia um certo alívio para aquele pessoal de final de guerra. E esse panfleto, esse impresso, ele correu, foi para a Espanha, da Espanha foi para a Itália, da Itália foi até Roma, e lá os católicos não perderam a oportunidade, estamparam no verso uma foto de Francisco de Assis. Independente ou não, se essa oração é de Francisco de Assis, mas ela é a cara de São Francisco. E é uma oração que cabe em qualquer contexto religioso. E no meio dela ela diz assim: Senhor, faça-me instrumento da sua paz. Isso. A oração não fala assim: Senhor, me dê a paz. Como se a paz fosse conquistada assim, tá nervoso, vai pescar, ou você está irritado, passa ali na farmácia ou no supermercado, compra a água da paciência. Não, a oração é muito clara, ela fala assim: faça-me um instrumento da sua paz. E ela é perfeita quando ela diz assim: olha, muitas vezes eu te coloco em ambientes que há muito ódio, muitas vezes eu te coloco em ambientes que há muita ofensa, muitas vezes eu te coloco em ambientes que há muita discórdia, muitas vezes eu te coloco em ambientes que há muita tristeza. Aí você seja o instrumento. Pacifica, tenha paz, por favor, tenha paciência, as coisas vão se acomodar. É o instrumento, eu te coloco ali, mas muitas vezes eu te coloco onde há amor, aonde há pessoas que perdoam, aonde há muita alegria, aonde há muita unificação. Então nós somos o instrumento da paz. É nós que conquistamos a paz. É nós que procedemos o nosso caminho, a escolha. E lá no finzinho da oração, ela é muito perfeita quando ela diz assim: é só amando que se é amado. É só perdoando que se é perdoado. Porque não tem jeito de eu falar para ele: ó, eu ofendi o Mané ali, o Zé, vai lá e pede perdão para ele. Não, é eu que tenho que fazer. É eu que tenho que amar para ser amado. Em matéria de amor, depois de Jesus, nós não tivemos mais nenhum professor. E ele fecha podendo dizer que no Hospital da Paciência é só treinando, exercitando realmente a paciência que nós nos tornamos pessoas muito mais pacíficas. Isaías Claro encerra o estudo dessa noite com um livrinho que ele tem assim chamado Paciência para Crescer e Vencer. E lá Isaías Claro fala assim: 1 minuto de paciência você pode evitar um grande desastre, mas 1 minuto de impaciência você pode arruinar toda a sua vida. Com 1 minuto de paciência você pode evitar um grande desastre, mas 1 minuto de impaciência você pode arruinar toda uma vida. E nesse Hospital da Paciência de Isaías Claro, ele diz que isso aí é tudo um custo-benefício. Isso, a paciência tem um custo e tem um benefício. Custo é aquele trabalho que você faz, por exemplo, assim, você trabalha 20, 22 dias por mês numa empresa, o custo seria o esforço do seu trabalho e o benefício seria o dia 5, quando você recebe o teu salário. Então, custo-benefício. O custo, o exercício, o trabalho, o benefício, a recompensa por aquilo que você faz. Ele fecha dizendo assim: olha, na relação custo-benefício da paciência, talvez seja muito mais interessante, muito mais coerente, muito mais prático, que possamos fazer um esforço interior nosso para conseguirmos ser pessoas um pouco mais pacíficas do que sofrer as consequências de tomadas de decisões quando estamos irritados e agressivos. Tenham certeza, todas as tomadas de decisões quando estamos irritados e agressivos são um verdadeiro desastre. Agradeço a vossa paciência pelos 50 minutos e desejo a todos que vão para casa
com a paz do Cristo.